Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo em uma das nossas ministrações da Palavra de Deus, em uma das nossas igrejas. Tenho certeza que essa palavra edificará a tua vida e o teu coração. Seja muito bem-vindo. Que Deus te abençoe. Livro de Romanos, capítulo 8, verso 28. Aleluias. Tem como colocar um fundo? Romanos capítulo 8, verso 28 da palavra do Senhor. Diz assim: Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Na tradução revisada e corrigida diz assim: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Hoje eu gostaria de falar uma mensagem que o Senhor colocou ao meu coração. E o tema dessa mensagem é as nossas lutas. E eu não encontro momento mais propício para falar em relação a nossas lutas do que o dia de hoje, do que esse dia 9 de abril. Dia 9 de abril de 2020, data que você vai guardar muito tempo no teu coração. As fotos que você está tirando aí do Facebook, no ano que vem o Facebook traz as lembranças, né? E aí no ano que vem, se eu e você estivermos aqui, vão aparecer as fotos que nós compartilhamos, que nós tiramos, que nós publicamos. Talvez você esteja aqui, talvez não, talvez eu esteja, talvez não esteja, mas eu creio que aqueles que tiverem no dia 9 de abril de 2021 vão poder contar um momento de luta, de aflição e de dor. Quando houve ali o Holocausto, que aquele terrível exército comandado pelo Hitler destruiu 8 milhões de judeus. E ao analisar todas as guerras que nós passamos, guerras que se morreram 20 milhões de pessoas, epidemias que se morreu 8, 10, e hoje nós estamos passando por um problema parecido também. Não é uma guerra atômica, não é uma bomba nuclear, mas através de um inimigo invisível que tem perturbado a nossa vida. Queridos, jamais seremos a mesma pessoa pós o ano de 2020. Eu imagino que ali no final do ano, quando os programas de televisão começam a publicar aquelas reportagens sobre a retrospectiva, eu fico a pensar como será esses programas com a retrospectiva de 2020. Acredito que não haverá retrospectiva igual ao ano de 2020, nunca se houve. Pois o principal, se eles fizerem a retrospectiva, vão falar só sobre o Covid-19, sobre as mortes que vão acontecer, que estão acontecendo e vão acontecer. Na história da humanidade nunca se teve um inimigo tão terrível,
que tem provocado dor, tristezas e angústias dentro dos lares, dentro dos corações, como nós estamos vivendo o dia de hoje. E eu gostaria de trazer essa mensagem para dizer aqui que o apóstolo Paulo, falando aos romanos, sabemos que todas as coisas contribuem para aqueles que amam a Deus, e o apóstolo Paulo estava dizendo aos romanos que, olha, presta bem atenção no que eu vou te dizer, todas as coisas contribuem para aqueles que amam a Deus. Significa que todas as coisas boas contribuem também para aqueles que amam a Deus. As coisas boas também contribuem para que nós venhamos a crescer. Contribuem não só para a tua alegria, mas para também te trazer força e também a certeza que você obteve a vitória. Mas também as lutas também nos fazem crescer. Como diz o ditado, não pode ter vitória se não haver luta. Então muitas lutas nós passamos. E hoje o Senhor fala ao meu coração para eu trazer uma mensagem no nosso culto de cura, de libertação e portas abertas, para mostrar para você que a verdadeira libertação, ela pode vir no momento das lutas. E eu separei aqui algumas perguntas, ou melhor, uma pergunta que eu gostaria de fazer para você, que você fizesse para você também. Por que passamos por lutas? Por que passamos por lutas? Por que você? Por que eu? Por que nós estamos passando por lutas? Talvez você esteja desempregado, talvez a tua esposa esteja com dificuldade em reatar o relacionamento com você, talvez o teu filho já foi embora, não sei, mas eu sei que vocês estão passando por lutas. E aí eu separei algumas culpas, né? Por que você está passando por lutas? Então o primeiro culpado está em nós. Passamos por lutas, muitas vezes, diria que até a maior parte das vezes, 90%, acredito eu, somos lutas que passamos por problemas que nós causamos, porque eu sou culpado, porque você é culpado. Primeira delas, que diz respeito à culpa que está em mim, é a falta de conhecimento que o homem tem. E lá em Oséias capítulo 4, versículo 6, fala bem a respeito disso. O profeta estava sendo usado por Deus para dizer que o meu povo perece por falta de conhecimento. E hoje nós temos perecido e passado por lutas por falta de conhecimento que nós temos, por falta de estrutura de conhecimento nosso. Muitas vezes você não gosta do que você faz. Eu já ouvi minha vida inteira dizendo, pessoas que falam assim, todo trabalho tem coisas ruins no seu trabalho. Mas eu, sinceramente, eu queria te dizer que eu sou contra essa palavra. Porque se você faz aquilo que você ama fazer, em meio às dificuldades, os problemas que você pode passar, mas você pode ter um trabalho de vitória na tua vida. Mas para você fazer aquilo que você gosta, você precisa ir atrás do que você gosta. Muitas pessoas que estão nos assistindo agora, talvez você faça alguma coisa que te veio por conveniência. Talvez surgiu um cartucho e te colocou nessa posição que você está. Talvez por algum motivo você, como diz o ditado, você caiu de gaiato em cima dessa profissão, em cima dessa função que você faz. Mas se você começar a estudar e ir atrás, você com certeza vai conseguir, através de estudo e muito conhecimento. O que Deus fala para Oséias é isso, muito conhecimento. Através de muito conhecimento, você vai lutando, e Deus vai te dar vitória. E com muito conhecimento, você vai acabar fazendo aquilo que você ama fazer. Irmãos, eu amo fazer o que eu faço. Eu amo trabalhar. Eu amo fazer aquilo que eu gosto. Na área que eu atuo, eu amo fazer isso. E nunca tive problemas. Mas na minha vida eu já fiz muito que eu não gostava de fazer. Mas meu pai dizia,
Trabalha, filho, estuda, que um dia você vai fazer aquilo que você gosta. E hoje eu faço. Obviamente que além do meu trabalho, eu sou economista, mas eu também sou pastor. Pastor a gente não escolhe ser. Deus me graciou com essa bênção. Eu sou um pastor, não porque eu queria ser. Eu amo ser pastor, mas porque Deus me viu assim. Então, tirando o trabalho de pastor, tudo que você faz, tenha certeza, com conhecimento, você vai sofrer menos. Ah, pastor, mas o trabalho que eu estou não tem mais. Então estuda e faz outra coisa. Ah, pastor, mas eu já tenho 50, 40 anos, não tem problema. Volte a estudar, separe um tempo e vai e faça, que você vai, em nome de Jesus, com conhecimento, fazer aquilo que você gosta. Uma outra coisa também, além do conhecimento, que é culpa nossa, que nós passamos por lutas, também nós temos um problema de achar que estamos certos. Muitas vezes nós erramos achando que nós estamos certos. E esse culto de cura e libertação está te ensinando, é um ensino da palavra de Deus, porque você vai se libertar de todo o mal que te faz ficar triste, e você vai adquirir a vitória, que as lutas vão ser menores na tua vida. Então eu anotei aqui, sempre nós achamos que estamos certos. Lá, em Isaías capítulo 55, versículo 8, a Bíblia diz que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos pensamentos o meu pensamento. Significa que muitas vezes a gente abre a boca e fala, não, eu quero casar com o Joãozinho, eu quero casar com a Mariazinha, eu quero ir para aquela igreja, não, eu quero sair dessa igreja. Não, irmão. Muitas vezes nós não estamos certos naquilo que nós achamos estar certo. Se você está na Igreja Batista Eclésia, não saia da Igreja Batista Eclésia. Se você está no teu casamento, não largue o teu marido nem a tua esposa. Se você está com dificuldade com o seu filho, com a sua filha, não largue o teu filho e a tua filha. Porque muitas vezes nós achamos que estamos certos. E achando que estamos certos, nós trazemos lutas para dentro de nós. E o que mais, irmãos, a culpa está em nós? Primeiro, a falta de conhecimento. Segundo, achamos que estamos certos. Terceiro, tardar em fazer a obra de Deus. Irmãos, eu conheço muita gente assim. Deus fala para você, faz isso na obra de Deus, e ele vai para lá. Deus fala, faz aquilo na obra de Deus, ele vai para lá. Ele começa a fazer, ela começa a fazer, depois não dá certo. Irmãos, passamos por lutas por não atender o chamado de Deus nas nossas vidas. Passamos por lutas porque nós não conseguimos entender o chamado de Deus na nossa vida. E Satanás, o nosso arco inimigo, o que ele faz? Ele fica nos apurrinhando, por quê? Porque nós damos legalidade para ele. Quando Deus te chama para uma obra, irmão, não recusa. Não recusa aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos. Não, se aperfeiçoe cada vez mais. Se você abre o culto, aperfeiçoe mais na palavra, leia a Bíblia, se aperfeiçoe. Se Deus tem te dado o louvor para fazer, vai e faça, mas você faça do melhor. Se Deus tem falado para você para fazer isso, aquilo, não recuse o chamado que Deus tem para a tua vida. E esse aqui não tem como nós não falarmos de Jonas. Jonas tardou a obra de Deus na vida dele. Antes dele ir para a barriga da baleia, ele foi para Tarsis. Deus estava vendo ali o pecado de Nínive. Nínive estava terrível. Nínive praticava coisas que você não tem ideia do que Nínive fazia. Nínive era um povo tão bárbaro que a história diz que eles faziam casas com ossos humanos. Era um povo bárbaro. E aí Deus falou assim, ó, eu quero te usar, Jonas, para você ir lá e pregar lá em Nínive. E Jonas foi para Tarsis. Tardou a obra que Deus tinha na vida dele. Mas Deus disse assim, não, espera aí que eu te pego.
Calma, você quer ir, vai. Se tem uma coisa, querido irmão, que Deus está falando ao meu coração para dizer para você nessa noite, jamais Ele vai te forçar a fazer nada. O homem pode te forçar, o pastor pode te forçar, a tua esposa, o teu marido pode te forçar, mas o Senhor não te força a fazer nada. Ele permite, como eu costumo dizer, você comer a corda. Ele permite muitas vezes você tardar a bênção da tua vida. Aí você vai lá para Tarse. Primeiro, falta de conhecimento. Segundo, achar que sempre estamos certos. Lembra do Salmo 139? Senhor, se eu tiver certo, vê aí se tem algum caminho mau, me muda. Procura ver, será que você está certo? Terceiro, tardar em fazer a obra de Deus. Tardar em fazer a obra de Deus é fazer de qualquer jeito, é não fazer da forma que Deus mandou te fazer, é recusar. E quarto lugar, a culpa está em nós, porque nós desobedecemos a Deus. Desobedecemos a Deus. Aqui a consequência é um pouco pior. E aí eu vou usar de novo o exemplo de Jonas, porque Jonas foi para Tarsis, ficou lá. E quando ele foi para Tarsis, o que aconteceu? No meio do caminho eles estavam em cima do barco, e aí começou a agitar, e veio aquelas ondas, e o pessoal começou a ficar preocupado dentro do barco. Começou a agitar o barco, agita o barco daqui, agita o barco dali, e aí eles começaram a ficar desesperados. De repente Jonas ficou morrendo de medo, porque ele já sabia que o negócio estava pegando para o lado dele. Aí ele foi lá para o fundo do barco, foi lá para o porão e ficou lá, morrendo de medo. Aí a Bíblia fala que as pessoas que estavam ali dentro daquele barco, que barco furado, né, irmão? As pessoas que estavam ali falaram assim, chegaram, mas de onde você vem, moço? Falou para Jonas. E Jonas falou assim, olha, eu estou aqui, mas eu nem sei o que eu vim fazer aqui. Eu deveria ter ouvido a voz de Deus, talvez ele pensou isso. E aí, a tripulação de dentro daquele barco falou assim, não, ore a esse seu Deus. Sabia que ele era hebreu, ele falou, de onde você é? Eu sou hebreu. Aí ele falou assim, ó, então, ore para o seu Deus, para que ele venha nos livrar daqui. Irmão, eles não sabiam que eles estavam dormindo com o inimigo lá dentro. Quantos Jonas nós temos dentro da nossa casa? Quantas lutas nós passamos, porque existe gente dentro da nossa casa, que não faz a obra de Deus, aí nós temos que passar por lutas, por causa que alguém não quis ir para Nínive, foi para Tarsis. Quantas vezes na tua empresa, às vezes está passando por um problema difícil, porque existem Jonas lá. Muitas vezes o ministério, a igreja acaba passando por dificuldades, porque também existe Jonas também lá. O povo de Israel, quando saiu do Egito, não eram todos que serviam a Deus, não eram todos que mereciam sair do Egito. Tinha muitos Jonas lá também, pessoas que não mereciam. Tinha gente que merecia, mas tinha gente que não merecia. E porque tinha Jonas na vida do pessoal que saiu do Egito, foi porque o povo de Israel não conseguiu atravessar o deserto, num lugar que eles demorariam 40 dias para passar, demoraram 40 anos. Talvez você, meu amigo, talvez eu, talvez alguém que você conheça esteja passando por uma situação difícil. As 3 naufragaram. Imagina você no bilhete ali, fazendo check-in, para poder você fazer uma viagem no barco onde o apóstolo Paulo estava. Pastor, mas o que eu preciso fazer? Eu tenho uma pessoa que eu estou passando
por uma dificuldade, por causa de algum problema, ou por causa de alguma coisa, eu não sei o que está acontecendo, você vai orar a Deus e vai falar assim: Senhor, se eu for Jonas dentro da minha casa, Senhor, converte a minha alma. Senhor, se for aquela pessoa, meus filhos, meu marido, ou minha sogra que esteja fazendo eu passar por essas lutas, Senhor, converte a alma, Senhor, mas me tira desse barco, em nome de Jesus. Então muitas vezes passamos por lutas por nossas próprias, por culpa própria nossa. Mas também Deus nos prova, né, irmãos? Deus também. Uma certa vez uma jovem chegou em mim e me perguntou: pastor, por que passamos por tantas lutas? Eu falei: mas qual que é a luta que você tem passado? A jovem me disse: olha, eu estou passando por uma dificuldade, eu sou mãe solteira, eu estou passando dificuldade no meu trabalho, eu não tenho emprego, eu no isso, eu no aquilo, eu no isso, eu aquilo. Por que, pastor, que passamos por lutas? Foi muito fácil responder. Eu disse assim: bom, devido às escolhas que você fez, te colocaram nessa situação. Porque para você saber quando é Deus te provando, irmãos, é algo que você não teve culpa, é algo que você teve todo o conhecimento, mas mesmo assim você passou pela luta. Você serve a Deus, está fazendo a obra de Deus, mesmo assim o Senhor tem te colocado à prova. Mesmo você achando que está certo e estando certo, pedindo a Deus para mostrar seus caminhos, você passa por lutas. Para saber quando Deus está nos provando, é ter uma vida assim como Abraão foi colocado à prova. Abraão, homem de Deus, como a palavra diz, amigo de Deus. Jó foi colocado à prova também. E olha as palavras que Deus se referiu a Jó. Quando Satanás se apresentou ali a Deus, Deus disse: tu tem visto, Satanás, meu servo Jó? Talvez o coração de Deus ficou todo cheio de alegria, os olhos de Deus brilhando, e Deus dizendo para Satanás quem era Jó. E Deus diz ali no capítulo 1, homem íntegro, sincero, temente a Deus e se desvia do mal. Você é íntegro? Você é sincero? Você é temente a Deus? Você se desvia do mal? Ou você está desesperado aí por causa do coronavírus? Porque saiba, irmãos, que quem está com medo e desesperado é aquele que não tem fé e não crê em Deus. A cada notícia, a cada morte, irmãos, você que está com medo, você que está desesperado, não fique não tenha medo, irmãos, porque não é o diabo que está lançando essa praga na humanidade, sabia? Não é Satanás, irmãos, que tem lançado essa praga no mundo, não. Essa praga, quem tem permitido, é o nosso Deus. Por quê? Porque o nosso Deus não aguenta mais desobedientes. O nosso Deus não aguenta mais colocar no coração a obra de Deus no teu coração e você não tem feito. O Senhor tem colocado também no teu coração para que você venha adquirir o conhecimento para mudar de vida, mas você não tem mudado. Muitas vezes você tem tardado de fazer a obra de Deus, você tem desobedecido também ao Senhor, por isso que está sendo jogada essa maldição em cima da humanidade. É a ira de Deus. Mas a Bíblia nos diz que nós não temos que ter medo da ira de Deus. Talvez eu esteja fazendo o último culto de quinta-feira. Talvez na próxima quinta-feira eu não estarei aqui. Talvez outro estará aqui. Talvez o Senhor me leve através desse vírus, eu vá para o Senhor. Mas eu vou para a glória de Deus, sabendo e tendo certeza que ao fechar os meus olhos, eu vou abrir os meus olhos juntamente com os santos lá no paraíso, em nome de Jesus. Porque a morte não vai me deixar com medo. A falta de algo não vai me deixar com medo. Eu glorifico ao Senhor,
Senhor, porque se eu fechar os olhos, eu vou abrir ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não temos que ter medo. Não tenha medo. Se você tem medo, irmão, saiba. Se você tem medo, então, irmão, você precisa se consertar com o Senhor. Se você tem pavor, se você está desesperado, irmãos, não fique, porque algo na tua vida está errado. Fica tranquilo, como diz aquele louvor: calmo, sereno e tranquilo, sigo o descanso nesse viver. Isso devo a um amigo que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor e Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, pregada à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor e Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus. Oh, Alabassure canta. Você está sentindo a presença do nosso Deus aí onde você está? O medo está indo embora. Alabassure canta. O Senhor manda te dizer nessa noite: se você crê, você vai ver a glória de Deus. Se você crê, esse mal não chegará até a tua casa. Você não vai perder, você vai ganhar. Sabe por quê? Porque talvez o Senhor até te prove. Talvez até o Senhor tenta te provar para ver a sua fé, porque talvez Abraão não tinha nada para pagar, mas Deus colocou ele à prova. Também o apóstolo Paulo está com espinho na carne, ele estava sendo provado por algo dentro dele, talvez um pecado, talvez algo que tem te feito pecar, e você fica naquela, mas você diz não, você diz não, você diz não, você está que nem o apóstolo Paulo. Talvez seja um pecado que está tentando assolar a tua vida, mas você diz não. Então Deus vai te colocar à prova, porque Ele te ama. Alabasture canta. Deus provou também os hebreus lá no deserto, quando eles saíram do Egito e foram para o deserto a caminho de Canaã, irmão. Saiba que Deus, Ele provou todos os egípcios ali. Ele sabia que eles iam reclamar, eles sabiam que eles iam deixar de adorar o Senhor, eles sabiam que eles iam ficar a maior parte do tempo reclamando. Talvez você esteja reclamando, talvez você esteja passando por 40 anos de dificuldade, como o povo de Israel estava passando. Mas eu quero te dizer nessa noite: se você se entregar de verdade ao Senhor, glorificar o nome dEle, se converter dos teus maus caminhos, Ele vai te dar sabedoria para você conduzir a tua vida com mais facilidade. Não vou dizer para você que as lutas não vão vir, mas que você vai passar pela vitória em nome de Jesus. Aleluias, aleluia, aleluia, aleluias. Porque o povo de Israel também, quando estava chegando a casa da terra de Canaã, Deus disse assim: ó, vocês conquistarão a terra prometida, e se o mar não se abrir, você vai passar por cima do mar, e o Jordão você vai passar, mas a vitória vai chegar na basura. Você está sendo provado agora, você está passando por dificuldade agora. Deus também provou, irmãos, a mulher de Ló. Lembra da mulher de Ló? Deus disse: ó, vai, mas não olha para trás. Deus está mandando dizer para você: mulher, vai, mas não olha para trás. Vai adiante, para de olhar atrás, para de viver do seu passado, para de ver as coisas que estão acontecendo. Olha para o teu presente. E ela, por olhar atrás, ela virou uma estátua de sal. Quantas pessoas que estão nos assistindo nessa noite estão como estátua de sal? Você não consegue emprestar, você já não tem mais crédito, você está com a tua vida seca,
Você não consegue tirar uma palavra da tua boca para ninguém, porque você não lê a Bíblia. Você também não consegue, quando alguém vem falar de alguma coisa ruim para você, você não vem, você não consegue falar porque você não vai à igreja. Você não consegue ir à igreja, não é porque estamos em epidemia, porque você tem faltado muito tempo, né? Porque já faz tempo que você não vem à igreja. Você só está esperando a igreja chegar até você, porque você está seco, você está parecendo como o sal, não tem nada ali. O sal, ele também, irmãos, o sal ele tira a água, o sal ele absorve a água, então nada tem vida no sal. Quando Abraão, a Bíblia diz que os pastores de Abraão não estavam dando certo com os pastores de Ló, e aí eles tinham que se dividir, e aí tinham que dividir a terra. E aí Ló, que era sobrinho de Abraão, chegou até ele e falou: ó tio, a gente precisa acertar aí. Os meus pastores não estão dando certo com os seus pastores, está uma confusão grande lá, então nós precisamos acertar isso. O senhor escolhe a direita, eu escolho a esquerda. O que o senhor escolher, eu escolho. Abraão disse assim: ó, pode ficar tranquilo, escolhe aí. A Bíblia não diz que Abraão escolheu, a Bíblia diz que Ló, seu sobrinho, que escolheu. E Ló olhou para as campinas, olhou para um lado que estava todo bonito, um lugar bom para que as suas ovelhas viessem a pastar. E ele encheu os olhos dele e falou: olha tio, eu quero aquele lado ali. Abraão ficou tranquilo. Abraão não se preocupou. Abraão, por já ter sido provado, por ter sido considerado como homem, como amigo de Deus, nem se preocupou. Me faz ver a minha vida e a tua vida. Será que você tem deixado as coisas nas mãos de Deus? Ou você tem colocado as mãos nas coisas? Será que você está deixando Deus fazer a justiça dele? Ou você tem pegado a justiça e tentado fazer a justiça pelas suas próprias mãos? Será que você tem entregado alguém, se entrando na vida de alguém, se intrometendo na vida de alguém, acusando alguém, tentando fazer justiça pelas suas próprias mãos? Ou você está deixando nas mãos de Deus? Pois é, você já sabe qual foi o final da história da terra que Ló escolheu. A terra que Ló escolheu foi chamada de Sodoma e Gomorra, onde se proliferou o pecado de tal maneira que estava naquela época, nos dias de Abraão ali, aquela cidade de Ló que Ló escolheu, que tinha aquelas campinas, um lugar bonito. Aquela cidade não estava diferente dos dias de hoje. Aquela cidade não estava diferente do que eu e temos visto nos dias de hoje. Jovens, homens e mulheres, caídos pelas ruas, pelo álcool, pelo vício, pela prostituição, pelo adultério e tantas outras mazelas que o mundo tem feito. Mas Ló escolheu esse lado. E quando Deus encheu-se de ira, acendeu a ira dentro do coração de Deus, e Deus falou, ó, mandou anjos lá destruir aquela cidade. E aquela cidade hoje é equiparado àquela destruição, segundo a ciência, era como se 3 bombas atômicas destruíssem aquela cidade. Hoje, quando você vai lá para Israel, a cidade onde era Sodoma e Gomorra, não nasce nada, é só sal, não tem nada, é uma terra que não é fértil, é uma terra que tem sal. E até os dias de hoje, dizem-se que tem lá uma estátua, que é a estátua da mulher de Ló, está lá até hoje, irmãos, e não dá nada. Porque o sal, ele chupa a água, e a água, ela é um elemento essencial para a vida, e naquele lugar não tem nada, mas a terra que Abraão escolheu, irmãos, a terra prometida, a terra onde Deus deu para Abraão, permanece até os dias de hoje. Eu não sei o que tem te feito olhar para trás, mas Deus manda te dizer, olha para frente, esquece o teu passado, porque há de vir tempos melhores sobre a tua vida. As lutas que você tem passado, saiba que elas vão
e vêm, vão e vêm, mas não desanime, porque todas as coisas contribuem para aqueles que amam a Deus. Procura não ser culpado pelas lutas, procura fazer as coisas de Deus, para que Deus não venha pesar a mão sobre a tua vida. Deixe que Deus venha te provar, porque Ele prova a gente naquilo que nós precisamos ser aprovados. Então peça para o Senhor: Senhor, que se a tua ira vir sobre a minha vida, se o Senhor quiser me ensinar, Senhor, me ensina, Senhor, mas não permite que eu venha ter um coração iníquo, que eu não venha ter um coração que venha se afastar da tua presença. Todas as coisas, todas, boas e ruins, todas elas contribuem para aqueles que amam a Deus. Tem um louvor também que eu gosto muito, que diz assim: não desanime, Deus proverá, Deus cuidará de ti, sobre tuas asas te acolherá, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, teu olhar te acompanhará, Deus cuidará de ti. Escuta aí, ó. No teu viver, no teu sofrer, se o coração palpitar de dor, olha só, irmãos, no teu viver, no teu sofrer, se o teu coração palpitar de dor, olha o que esse louvor fala para mim e para você. Teu coração está palpitando de dor nessa noite? Se o coração palpitar de dor, Deus cuidará de ti, Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, teu olhar te acompanhará, Deus cuidará de ti. Labalabassure, canta labalabassúria. Deus cuidará da tua vida, Deus cuidará do teu emprego, labassure, canta labaia. Deus cuidará da tua casa, labassure, canta. Deus cuidará dos teus filhos, Deus cuidará da tua saúde, daqueles que estão à tua volta. Ele com as tuas asas te acolherá, Salmo 91, labatúria. Ele com as suas asas, debaixo das asas de Deus você pode descansar. Descansa no Senhor, descansa, descansa no Senhor, que Deus cuidará de ti. E aplauda o Senhor, alabaçulhas.